Eu queria ler aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 12. João 8, 12. Olha só que coisa impactante também. Gente, a palavra, ela é rica. É meramente impossível o evangelho não libertar uma pessoa. Se existe algo que liberta uma pessoa, se chama evangelho. O evangelho, ele cura, o evangelho transforma, o evangelho muda a vida de qualquer pessoa. É por esse motivo que às vezes você não consegue ouvir a palavra do evangelho, porque a palavra diz: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existem pessoas que parece que têm comichões nos ouvidos. Um detalhe que você perde da palavra é uma chave que você perde. E uma chave que você perde é uma porta que vai continuar fechada para você. Então, se existe algo que você deve pedir para Deus quando estiver na igreja: Deus, olha, eu estou aqui porque eu preciso ouvir tua voz. Eu já estou cansado de ouvir os barulhos do mundo lá fora. Então eu sei que se o Senhor falar comigo nessa noite, eu vou sair daqui liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu necessito nessa noite ouvir a tua voz, para que cadeias se quebrem, corrente se despedacem, e eu saia daqui abençoado. Então o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, veja, a palavra diz assim: olha, quando Jesus falou novamente ao povo, disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz. Quando você anda com Jesus, você anda na luz. Não andar com Jesus é andar em trevas. E a palavra diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. São pessoas indecisas, indeferidas, são pessoas perdidas, não tem rumo, não tem direção, duvidam de tudo, porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Porque veja, não adianta você ficar aqui só ouvindo a minha voz também. De repente a minha voz não vai liberar nada para você. Você não vai ouvir nada. Você vai vir e vai sair do mesmo jeito. O meu papel aqui é ensinar você também a ouvir a voz de Deus, ter conexão com Deus, ao ponto de dizer para Deus: Deus, eu preciso ouvir tua voz. Esse relacionamento é para mim ou não é para mim? E Deus falar ao seu coração. Esse trabalho é para mim ou não é para mim? E Deus falar no seu coração. Essa viagem é para mim, não é para mim? Esse carro é para mim, não é para mim? Essa casa é para mim, não é para mim? Ou você acha que Deus não fala? Deus, ele fala. A palavra diz que por muitas vezes Deus fala através de sonhos, visões. Quando cai sono profundo sobre os homens, ele sela o entendimento dos homens, ele fala as suas palavras. Então hoje a maioria até dos crentes andam perdidos. Sabe por quê? Porque eles não têm uma intimidade com Deus. Deus, ele fala, gente. Eu posso dizer para você que hoje eu não me movo se eu não ouvir a voz de Deus. Você pode não acreditar, mas Deus, ele fala comigo. E eu digo para ele: Pai, eu não vou me mover se eu não ouvir tua voz. Eu só vou fazer se o Senhor disser. Faz, aí eu faço. Isso é caminhar embaixo de uma obediência. Isso é caminhar embaixo de promessas. Você está me entendendo? Deus, ele fala ainda. Deus é real, Deus, ele é vivo. Ele fez ontem e ele hoje ainda continua fazendo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Se você soubesse o que Deus, ele pode fazer na sua vida, a partir do momento que você realmente colocá-lo como o governo da sua vida, o CEO da sua existência. Se você soubesse o que Deus pode fazer na sua vida, se verdadeiramente você dissesse para ele: Pai, o Senhor é o meu pastor, e realmente fazer dele o seu pastor. Não ser um cliente, porque hoje dentro das igrejas nós temos um monte de clientes, um monte de pessoas verdadeiras aqui dentro, mas mentirosas lá fora. Vivem uma verdade aqui, mas vivem uma mentira tão grande lá fora. Então como que elas vão ver a manifestação do poder de Deus na vida delas, se elas não se posicionam? Se o que faz a gente romper realmente é caminhar embaixo de uma obediência. E quando você é obediente, Deus, ele fala com você. E é como eu estou dizendo, hoje eu não me movo se Deus não disser para mim: se move. Se Deus falar para mim: fica parado, eu fico parado.
Eu não tomo nenhuma atitude, não tomo nenhum rumo, nenhuma direção. Eu não faço nada se Deus não falar comigo. Se Deus falar comigo, Luciano, para, eu paro. Luciano, senta, senta. Luciano, espera, eu espero. Eu não fico tentando abrir portas, fechar portas, meter o pé para aquela porta de emprego se abrir, para aquele namorado voltar, aquela namorada voltar. Não, não faço isso, porque a minha confiança está no Pai, a minha confiança está no Deus. Mas se Ele disser também para mim, corre, eu vou correr. Vem para os meus braços, eu vou correr para os braços dele. Por quê? Porque eu sei que com ele eu estou seguro, protegido, amparado, guardado. É isso que nós temos que ter com Deus. E quando ele diz assim, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, não adianta, sem mim nada podereis fazer. E realmente você não consegue. É como eu disse, hoje os homens estão encarcerados, porque eles vivem nas trevas. Andar na luz é andar do lado de Jesus. Andar na luz é andar perto de Jesus. Você vê que quando Jesus ele chega naquela cidade dos Gadarenos, havia um homem lá, que durante praticamente a vida toda, ele estava enclausulado, endemoniado, e ele vivia preso em cadeias e grilhões. E os homens faziam isso, não era por maldade não, faziam isso porque se deixasse ele solto, ele ficava se cortando com caco de telhas, agredindo as pessoas que passavam por ali. Ele tirava a roupa, saía correndo pelado no meio do cemitério, ele enterrava cadáveres. Há alguns historiadores até que diziam que ele comia aqueles cadáveres. Mas quando Jesus pisou na praia dos Gadarenos, a primeira coisa que aquele endemoniado fez, sabe o que foi? Correr para os braços de Jesus, porque ali estava chegando a luz. É como eu disse, ele estava preso, mas ele estava preso emocionalmente. Mesmo prendendo ele com cadeias e grilhões, ele quebrava e continuava escravo. Igreja não vai te prender. A igreja pode até te prender por um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Depois você quebra essas cadeias e volta para o mundo lá fora. Por isso que eu estou dizendo, igreja não liberta ninguém, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E isso acontece quando você corre para os braços dele. Então aquele gadareno, quando ele viu Jesus, ele correu para os braços de Jesus. Mesmo os demônios falando para Jesus, olha, Jesus, filho de Davi, filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo, ainda não é chegada a nossa hora. E Jesus expulsou os demônios daquele homem, e aquele homem ficou totalmente liberto. Por quê? Porque ele cansou de ser escravo. Quando a gente cansa de ser escravo das emoções, da vida sentimental, quando a gente cansa de ser escravo dos fracassos, da doença, não existe outra alternativa a não ser correr para os braços de Jesus. Ele podia ter continuado se escondendo no meio dos mortos. Não, ele já estava no cemitério, há anos ele vivia do lado daqueles mortos, mas agora ele queria a vida. E quando você quer vida, você larga os mortos de lado, você abandona aquelas pessoas que não querem nada com Deus e corre para os braços do Senhor Jesus. E quando você corre para os braços de Jesus, Ele é poderoso para te libertar, Ele é poderoso para te dar vida.